por nos fortalecer diante das adversidades. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Pai amado, o Senhor conhece cada um que aqui está, o Senhor contempla cada coração, Senhor, profundo e o escondido, o oculto. E o Senhor sabe de tudo que acontece conosco, Senhor. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, para viver a Tua palavra. Que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, se Te desobedecemos em alguma coisa. E Deus amado, traz aquela bênção que precisamos, principalmente a bênção espiritual, Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo e recebe o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, né? E aí, pastor Júnior? Vai ser da harpa? Vamos cantar o hino que os irmãos pedirem. Vai sair, irmã Maria. Cantemos. É conhecido. Ele conhece 14. Vamos lá. Oh, que gozo sinto em Jesus, que por mim expirou na cruz. A minha alma deu divina luz, glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz. Os meus olhos brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre te quero eu andar, até no céu chegar. Livre do pecado já estou, tua abismo me retirou. Sobre a rocha eterna vimos, glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz. Os meus olhos brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Que final por Jesus me deu, um dia que vem do céu. Cantaria alegre, Cristo é meu, glória ao meu Jesus. Quantas glórias vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz. Os olhos brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Esta nova lei proclamar, muitos não me assim chegar. E agora recebem em paz, glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz. Cujos olhos brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre
quero eu andar, no céu chegar. Sempre te quero eu andar, no céu chegar. Glória a Deus. Aleluia. Bom, Adão. Não consegue cadê perdido alguém, longe, longe do meu Salvador. Do céu ele desceu, o seu sangue perdeu, a pobre pecador. Onde o dia Deus pregado, castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora minha e ouvi a falar, pelo céu do nosso Jesus. Mas eu sou infeliz, completei quem não fez ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Fui ali pela fé que os olhos abri, e agora minha alegre em sua luz. Mas no dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora minha alegre em sua luz. Vitorioso então desde meu coração, conhecendo o excesso amor, levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar o pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora minha alegre em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora minha alegre em sua luz. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão Zé Luiz, Vamos deitar na cama, mas não vai deixar ele molhar, né? Trabalhar não? De jeito da minha cama, eu não consigo dormir. Molha o travesseiro. É do cuidado, né? A liberdade, irmão Luiz. É do cuidado que tem. Em Deus é minha mãe,
não consigo dormir. Já tomei meu travesseiro. Como é triste ser assim. Quem me adiantou dinheiro. Mora em grande cidade. Tem fama no mundo inteiro. E não tem felicidade. A vida aqui não presta. Quando viver é ruim. Mas por favor eu te peço, não vire as costas pra mim. Eu deito na minha cama, não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, triste ser assim. Estou voltando pra casa, não fecha a porta pra mim. Oh não vire as costas pra mim. Detesta meu amigo, preciso desabafar. Acabou a alegria, se por acaso chorar, preciso mais uma chance, fica pertinho de mim. Mas por favor eu te peço, não vire as costas pra mim. Eu sei que estou pagando por erros que cometi. Mas por favor eu te peço, não vire as costas pra mim. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, assim. Estou voltando pra casa, não fecha a porta pra mim. Não vire as costas pra mim. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, é triste ser assim. Estou voltando pra casa, não fecha a porta pra mim. Não vire as costas pra mim. Posso ter duas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz em vãos os dias que eu me posso apresentar. Posso ter duas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quando as almas poderiam ao Senhor apresentar, não mais terminando, venceremos, salvo está. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quando as almas poderiam ao Senhor apresentar, do celeste lá entrando, convidei ao Salvador. Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam
despertemos de alegria, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso brincar Maria, oh Jesus, Eu me encontrar quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Poderia ao Senhor apresentar. Glória a Deus. Depois de Timóteo aqui, e antes de Timóteo é Tessalonicenses. É tudo no trio. Capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Pai, que nós venhamos, Senhor, buscar viver a Tua palavra, buscar viver em obediência a Ti e nos afastar do Senhor de tudo aquilo que desagrada, que ofende a Tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Essa carta que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo tinha Timóteo como um filho. E ele escreve dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Vocês acham que nós já estamos nesses últimos dias? Irmão José Luiz? Ainda não está não, irmão? Esses tempos terríveis. Nós ainda não estamos vivendo homens que amarão a si mesmo, gananciosos, não tem nenhum, arrogante, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. Eu acho que essa parte aqui é o que a gente mais vê, né? Filho desrespeitando os pais, ingrato. Isso aqui não tem, isso aqui não existe no mundo, né? Ingratidão não existe não, né? Ímpios, sem amor, incapazes de perdoar. Caluniadores, não existe não, né? Pessoas caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, que têm prazer em ver os seus semelhantes sofrer, inimigos do bem, traidores, orgulhosos, mais amigos dos prazeres mundanos do que de Deus. Nós ainda não estamos vivendo esse tempo, irmão Adão. Está começando agora. Está começando agora? Tanta coisa que ela vai poder cortar. Ô irmão Adão, esses tempos terríveis de que Paulo falou aqui, ele já está acontecendo. A diferença é que vai piorar quando a igreja sair na terra. Quando a noiva de Cristo for tirada, aí o caldo vai engrossar mais ainda. Mas o que nós já estamos vivendo nesse período aqui, desses tempos terríveis, já estamos guerra,
pai contra filho, filho contra pai, ou não estamos? Pouco menos no centro do mundo. Tudo que está escrito na Bíblia já aconteceu e está acontecendo. A única coisa que falta é Jesus tirar a sua igreja, a sua noiva desse mundo. E para que ele tire a sua noiva deste mundo, eu não sei se foi a semana passada que o pastor pregou, que nós devemos estar. Pronto, não foi semana passada, foi pastor. Para que Jesus venha buscar a sua noiva, nós devemos estar prontos. Eu estava essa semana ouvindo um pastor falar uma coisa que eu achei interessante. Ele dizendo que não tem igreja para que Jesus venha buscar. Porque na cabeça dele, né, na visão dele, a igreja pura, santa, essa não tem. Só que eu não concordo com ele. A igreja de Jesus, ela existe. Ela está aqui. A noiva de Cristo, pura, limpa, imaculada, sem mácula, ela existe. Só quem consegue ver essa igreja é Ele. Porque nós não vemos com os olhos espirituais que Deus vê, né? É como naquele episódio em que Deus mandou Samuel ungir Davi. Chegou lá, Samuel olhou o quê? A aparência, né? Geralmente nós olhamos o que está aos nossos olhos. Nós vemos o que está ao alcance da nossa vista, da nossa visão. Mas Deus vê o profundo, o escondido. Ele vai lá, não adianta. Então assim, a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, ela existe. Eu não sei dizer que ela está ali ou acolá, mas que ela existe. E Deus sabe. No dia, muitos vão ter surpresa, porque muitos vão ficar surpresos com a noiva de Cristo. Quando Cristo apresentar a sua noiva, vai ter muita gente que vai se surpreender, dizer: eu achei que aquela pessoa estaria entre a noiva de Cristo e não estará. Eu achei que aquela pessoa não estaria entre a noiva de Cristo e vai estar. Então, nós temos que nos prepararmos. Nós temos que ouvir o que o Espírito Santo fala através de Paulo. Ele diz assim, no versículo 10: tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança, observando minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. É esse conselho aqui que o Espírito Santo nos dá, que nós devemos seguir. Meu irmão, vai te assinar um negócio. A gente pode fazer o que o pastor falou para saber se ouviu. Tem muitas igrejas mesmo que não atendem, não. Não, o irmão Zé Luiz, o senhor tem que terminar. É porque hoje o bandido está se escondendo atrás da Bíblia e sendo pastor daquilo outro. Por isso que ele falou na verdade, tem muitas igrejas que não vai. Não, irmão, só tem uma igreja. Jesus Cristo só tem uma igreja. Eu vou explicar, olha só. Nós aqui não temos uma placa aí, porque aqui é uma escola, né? Mas lá em Sete Casas nós colocamos uma placa, né? Para identificar pelo nome o qual nós nos chamamos aqui na terra. Por quê? A igreja é uma instituição que tem que ter um CNPJ, tem que ter um nome registrado no cartório. Então, obrigatoriamente, a igreja tem que ter um nome. Mas aquele nome, Igreja de Cristo, Ministério Vivendo o Chamado, que é a igreja a qual nós pertencemos, ela é uma partícula da Igreja de Cristo. Toda igreja que professa, que ensina
e professa Jesus como Senhor e Salvador, que ensina a palavra, ela é a igreja de Cristo. Não importa o nome pelo qual ela seja chamada. Se batista, se quadrangular, se universal, se assembleia, se igreja de Cristo, se Betel, todas essas que eu falei e muitas outras, elas têm a mesma base teológica, ou seja, o fundamento dela é a palavra de Deus. Elas creem nos 4 pilares, que é Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura e Jesus voltará. Então, toda a igreja que crê que Jesus veio, morreu e ressuscitou e prega que só Ele é a salvação, essa é a verdade, essa é a base da nossa fé. Então, entendeu? A senhora não explicou o que eu falei. Deixa eu explicar para o senhor um pouquinho. Que hoje tem a igreja aí, mesmo de mal elementos, escondendo a cada. Então, essas pessoas, é por isso que eu disse antes, irmão Zé Luiz, que só quem sabe qual é a igreja, só ele. Aí tá certo. Entendeu? Qual é a igreja? A igreja pura e imaculada. De todas essas denominações, dentro dela tem membros da igreja de Cristo. Tem membros da noiva de Cristo. Deixa eu explicar melhor para ele entender. Eu não entendo o seguinte. Nós vamos fazer um evento onde vem 10 mil pessoas. E nesse evento, o senhor acha que se depois do culto, aí a gente separa, assim, não, veio gente da Assembleia, da Quadrangular, da Batista, não, o povo da Batista não pode participar do churrasco que vai ter depois do culto. O povo da Assembleia de Deus pode, junto com a gente. O povo da Quadrangular não pode não, não vamos dispensar eles. O senhor acha que isso é certo ou errado? Errado. Quando nós chegarmos lá no céu, não vai ter Quadrangular, Universal, Assembleia de Deus. Todos nós seremos uma só igreja. Todos nós somos irmãos. Independente se na Quadrangular pode cantar forró, na Assembleia não pode. Independente se na Batista pode tocar só piano, não pode tocar pagode. Independente disso. Quando chegarmos no céu, não vai haver, irmão, o senhor foi na Quadrangular lá na terra. Foi? Não vai ter isso. Todos nós vamos ser uma só família. Agora, aqui na terra é que existe esse negócio de placa. Só para identificar. Mas o que eu quero dizer ali, no meio assim, se no meio de uma nação aqui tivesse que ter. Não são crentes essas pessoas. No meio dessas pessoas que estão crentes são de Aré. Não são. Esses não são para Cristo. É por isso, o que foi que Paulo disse? Seguir os ensinamentos que eu dou. Isso é que ele faz. Então, Essas pessoas não são crentes. irmão Zé Luiz, existe policial corrupto? Existe médico? Existe padre? Em toda a sociedade da tem. Então, em todo lugar vai ter gente boa e gente... Aí na igreja não é diferente. Só que o Senhor esquece uma coisa. O Senhor tem que se ligar no que Jesus disse. Jesus, é por isso que nós estamos estudando a palavra do Senhor. Jesus, ele disse que no dia em que ele voltar, ele vai separar o joio do trigo. Por quê? Quando nós olhamos, quando o Senhor chega em uma igreja, o Senhor vai visitar uma igreja, vamos dizer que o Senhor vai visitar, o pastor está com uma agenda marcada, dia 14. Aí vamos dizer que o pastor, nós aqui vamos lá. Chegamos lá e encontramos uma igreja avivada, uma igreja, glória a Deus, a coisa mais linda. Um culto abençoado, a gente sente a presença de Deus tremendamente. Mas, se o Senhor for congregar, aí o Senhor diz, aquela igreja é boa demais. Rapaz, eu vou congregar naquela igreja, porque aquela igreja é uma igreja muito boa. Quando o Senhor for congregar lá, o Senhor vai ver os defeitos dela. Vai ter gente que não presta, gente falsa, gente fofoqueiro, gente mentiroso. Vai ter. Do jeito que tem aqui, do jeito que tem em qualquer outra igreja. Só que no dia em que Jesus voltar, aí é que nós vamos saber, eu sei se eu sou salva ou não. O Senhor sabe se o Senhor é salvo ou não. Eu não posso dizer que o Senhor é salvo. Eu não posso garantir. Eu não posso garantir. Nem posso garantir que o Senhor não é. Para nós, todo mundo que está servindo a Cristo está no caminho de ir para o céu.
Aí o Senhor diz: conhecei as árvores pelos seus frutos. Aí a gente vê que nem todo mundo que está dentro da igreja estão dando frutos bons. Só que no dia de Jesus vai separar o joio do trigo. Por quê? Porque quando o Senhor chega na igreja, o Senhor olha, vê todo mundo crente. Se o Senhor for, aí o irmão Adão vai, e eu vejo que o irmão Adão tem umas condutas parecidas com o que Paulo citou aqui. Aí eu chego lá e digo assim, a igreja está cheia de gente, né? Todo mundo gosta do irmão Adão, todo mundo tem o irmão Adão como crente, né? Aquele crente fiel, todo mundo tem o irmão Adão assim. Só que o irmão Adão é um hipócrita, é um fariseu, é um fingido. Isso é um exemplo, viu, irmão, que eu estou dando. Só que se é o irmão Adão, se eu for tirar o irmão Adão de dentro da igreja, como existem várias outras pessoas que acreditam que o irmão Adão é um crente fiel, aquelas pessoas vão ficar sem entender, aquelas pessoas vão ficar magoadas. Nem todos estão alicerçados na palavra para dizer assim: eu estou andando para o céu, eu estou olhando para Jesus. O que acontece aqui não vai me tirar do foco. Nem todo mundo ainda chegou nesse patamar, dessa forma. Então o que acontece? Jesus vai deixando. O que foi que ele disse? Não, os trabalhadores disseram: o Senhor quer que nós arranquemos o joio? Aí o fazendeiro disse o quê? Não. Para que não aconteça de danificar o trigo. Deixa que no tempo da colheita a gente separa o joio, joga ele no fogo e o trigo a gente coloca no celeiro. Aí Jesus diz: da mesma forma acontecerá no fim dos tempos. Quando o Filho do Homem voltar, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Entendeu, irmão Zé Luiz? Então, eu não posso... Jesus tem uma noiva. Eu não posso dizer que a noiva... Eu não posso ver na totalidade a noiva de Jesus. Por quê? Porque o mundo é uma bola. Jesus tem... A noiva dele está tanto aqui no Brasil, na América Latina, na Europa, na Ásia, em todos os lugares, na África. É por isso que no dia, só naquele dia que nós vamos conhecer a noiva de Cristo. Por que eu digo que vai ser surpresa para alguns? Porque geralmente uma congregação grande, a gente conhece as pessoas, vê o cotidiano e imagina que aquela pessoa não, aquele irmão é crente. Não tem como aquele irmão não ir para o céu. Mas a gente não sabe que aquele irmão tem um coração que não está de acordo com o coração de Deus. Então o coração dele não é tão puro como a gente vê com os olhos. Aí aquele irmão vai ficar. E naquele dia a gente vai dizer: puxa, aquele irmão, não tinha ninguém mais crente do que aquele irmão não. E ele ficou. Aí você vai ver aquele irmão que você julgava que ele não fosse tão fiel, que era um Davi da vida, que pecava, que andava pecando, que não criou os filhos bem, que assassinou o homem para ficar com a mulher, que cometeu adultério. Aí você olha assim e diz: poxa, aquele irmão, jamais aquele irmão vai para o céu. Ele só vive pecando, peca hoje, pede perdão, aí amanhã já comete outro pecado. E o Senhor encontra ele lá. E quem é o homem que Deus disse: achei um homem segundo o meu coração? Davi. Um péssimo pai, que ele não soube criar os filhos, um assassino, um adúltero. E aí? É muito difícil para aprender sobre o significado de Deus. Não, o segredo, irmão Zé Luiz, sabe qual é o segredo? É que Davi, quando ele cometia um pecado, ele pedia perdão, mas ele ia além.
ele se arrependia amargamente. E ele reconhecia que era miserável e precisava de Deus. Senhor, eu sou miserável, mas eu não posso viver sem o teu Espírito. Eu não posso viver longe de ti. Tira tudo de mim, tira o reino, tira tudo, mas não me tira a tua presença. Geralmente, quando nós pecamos, nós tentamos colocar, inventar, argumentar, procurar uma desculpa para o nosso pecado. Ou não é assim que acontece? Não, eu pequei porque o meu marido me fez tanta raiva, que eu perdi o controle e parti para cima dele. Então, eu estou dizendo o quê? Que a culpa do pecado que eu cometi foi do meu marido. Davi não. Davi dizia: eu pequei, Senhor, eu pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. Eu não mereço. Eu não mereço, mas eu preciso do Senhor. Então, o segredo é o Senhor ter Deus como o tesouro, o único tesouro, o mais importante, como o ar que eu respiro. Era isso que Deus era para Davi. Era por isso que, até hoje, qualquer um de nós podemos ser o pior do pecador, o pecador mais terrível que tenha. Se ele se arrepender verdadeiramente, Deus perdoa. Porque ele já morreu por todos os pecadores. Não existe pecado que o sangue de Cristo não pode apagar. Se você manchar uma roupa de sangue, é quase impossível da mancha sair. Não é? Não tem como. Se o sangue bater, não tem como. Ela fica quase invisível, mas não sai. Mas é o sangue de Jesus que limpa. Olha que contraste. Não existe alvejante no mundo que limpe o sangue de um tecido. Mas o sangue de Jesus é o único alvejante que limpa todo e qualquer pecado. Não existe pecado que não seja limpo pelo sangue de Cristo. Então, entendeu, irmão Zé Luiz, por que a igreja de Cristo, ela é pura e imaculada. Ela é limpa. Por quê? Porque ela é feita de indivíduos que foi purificado, embranquecido no sangue de Cristo. Agora, eu não tenho capacidade de dizer que o irmão Zé Luiz está purificado, que a irmã Maria está purificada. A irmã Maria não tem capacidade de dizer que eu estou purificada. Ela pode ter uma ideia pelos meus frutos. A irmã é crente, ali é fiel, mas purificada, para ver ela lá limpa, dentro só o dono da igreja, Jesus, que vê o profundo e o oculto. Ele é que vê. Lembre-se das bordas do cordeiro. Todos estavam com as vestes limpas. Tinha um que tinha a veste salpicada. Então nós temos que estar puros, prontos agora diante do Senhor. Fale, irmão Adão, que o senhor está aí querendo fazer uma pergunta. Está não? Está não querendo fazer uma pergunta? Mas entendeu, irmão Zé Luiz? A igreja de Jesus, ela existe, ela está no mundo. Na maneira que eu estou dizendo, eu não é dessa maneira, eu penso. Mas é que ela falou. Não, exatamente. Existem muitos e muitos. O que é que Jesus disse? O caminho é estreito, mas o caminho que leva à perdição é largo. E muitos são que vão por ele.
Nossa Senhora, porque aí diretamente que o pastor falou lá, está quase no sentimento de uma coisa. Não, mas a igreja de Cristo Não, a igreja de Cristo existe. Ela tá... Quem sujou foi o povo. Não, ela não é suja. A igreja de Jesus Cristo não é suja. Mas muitas igrejas que tem, né? O Senhor está falando da igreja, placa de igreja, da igreja. Não é prata, não. Estou falando que é o sujo que está dentro, que vai pegando. Sim, irmão, mas essa igreja é de onde vai sair o trigo. Entendeu? Deus vai tirar. A igreja dele não vai se sujar com aqueles que estão errados. Se o Senhor, é por isso que nós ensinamos o que foi que Paulo disse. Eu acho que é nesse mesmo capítulo. É exatamente, ele diz o quê? Afasta-te, portanto, desses. Ele diz, olha, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, homens. Aí ele cita aquela lista que eu já li para vocês. Aí o que é que Paulo diz? Que o Espírito Santo fala através de Paulo? Afasta desse. Então, se o senhor, irmão Adão, andar com uma pessoa, como um homem que é prostituto, que vive em bar, como é que o senhor vai ficar? Ficar como ele, não é isso? Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Afasta para que eu não me contamine, para que eu não me suje. Então, se tem pessoas que dizem assim, não, mas eu vou porque eu vou pregar. Se você vai pregar, você vai passar lá, você vai entregar um folhetinho, né? Você vai falar da palavra de Deus e você vem embora. Não é isso? Então, eu não vou ser intrigada de ninguém, eu vou falar com todo mundo. Eu vou chegar em qualquer lugar aqui e boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Olha, Jesus é bom, Jesus te ama e Ele quer salvar você. A minha conversa com o pecador é só isso. Não pode passar disso. Eu não posso sentar na porta desse pecador e começar a absorver aquilo que ele é. Um pecador chega na sua casa, irmão Zé Luiz, e começa a falar da vida dos outros. O que é que o senhor vai fazer como crente? Tem que escutar, para não correr. Tem que estudar, não. Está errado. Não, pega logo um trilhado. Não. Eu vou dar um exemplo. É só um exemplo, tá? É só um exemplo. Se quiser andar na minha casa, né? Para falar com a vida dos outros. É só um exemplo. A irmã Maria chega lá na casa do irmão Zé Luiz. Aí a irmã Maria chega. Mas a linda, olha, fulano tá desse jeito, ciclano tá assim. E porque geralmente a gente nunca conta como aconteceu. A gente sempre, né, ou deixa alguma coisa de fora ou aumenta um pouquinho mais. Não é isso? Então, aí o senhor já sabe que a irmã Maria gosta de uma fofoca. Isso é um exemplo, viu? A irmã Maria gosta de chegar lá e falar da vida de... O senhor, como cristão, aí o senhor vai... O senhor gostava dessa conversa? O senhor não é crente. Aí o senhor vai aceitar Jesus. Olha, um homem transformado. Aí a irmã Maria chega lá. Irmão Luiz, mas fulano... Irmã Maria... a irmã Maria não é crente, né? A irmã Maria não é crente. A irmã Maria é... uma pecadora que ainda não se arrependeu. O Zé Luiz também, a Maria e o Zé Luiz. Aí a Maria vai para o Zé Luiz fofocar. Aí o Zé Luiz aceita Jesus. A Maria ainda não aceitou Jesus. Aí a Maria chega lá. Aí o Zé Luiz vai assim, Maria, eu sou uma nova criatura. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, aqui nessa casa, a partir de hoje, nós só vamos falar de Jesus. Se você quiser sentar aí para a gente conversar sobre Jesus, nós vamos passar a tarde todinha falando de Jesus. Como Ele é bom, Maria. Pense como é bom Jesus. Aceita Jesus também? Aí a Maria diz, mas aquela... Não, Maria, eu não quero saber. Se a Maria quiser continuar sendo sua amiga, ela vai frequentar a sua casa, vai chegar lá, sentar e ouvir o Senhor falar de Jesus. Se ela não quiser, ela vai se afastando e vai chegar um dia em que ela não vai mais lá na sua casa. Por quê? Porque o que está na Maria
não é a luz que está no Luiz. Entendeu, irmão Adão? Se alguém chegar lá na sua casa para falar de alguém, o senhor tem que cortar. Então o senhor fecha a boca dele logo de uma vez. Olha, como é o nome dele? Não. Donizete. Olha, Donizete, você pode vir aqui quantas vezes você quiser. Agora a gente vai falar de Jesus. Eu não quero ouvir você falando mais de seu ninguém. E aí? Mas, irmão Adão, nós temos que fazer opções. Nós temos que como é que chama, pastor? Eu esqueci a palavra agora. Quando a gente tem que abrir mão de uma coisa. Não, é outra palavra que eu estava querendo. É outra palavra que eu estava querendo usar. Quando a gente tem que deixar. Abrir mão. É uma palavra que eu estava tentando lembrar aqui, mas eu esqueci. Só que nós temos, irmão Adão, quem anda para o céu não pode andar, comungar com pessoas que estão nas trevas. Se o senhor sabe que o cara é mentiroso, se o senhor sabe que o cara é falso, se o senhor sabe que o cara é fofoqueiro, eu vou sentar com esse cara e depois, se ele disser, do jeito que ele chega lá falando da vida dos outros para o senhor, ele fala da sua vida para os outros. Então nós temos que ai meu Deus, me fugiu da mente. Mas nós temos que abrir mão, não era essa palavra que eu ia usar não. Mas nós temos que abrir mão de coisas, de pessoas, se a gente quer verdadeiramente viver a palavra de Deus na íntegra. Eu não posso permitir que o meu filho chegue na minha casa e beba. Ele não é crente. Mas a minha casa, ela pertence ao Senhor Jesus. Ela é consagrada a Deus. Eu não posso de maneira nenhuma que alguém venha lá de fora e diga, tomar uma cervejinha aqui. Não. Eu estou comungando com as coisas erradas. Eu não estou conseguindo lembrar da palavra que eu queria falar. Mas, irmãos, se a gente quer realmente viver a palavra de Deus, seguir aquilo que a palavra nos ensina, irmão Adão, tem coisas que a gente acha estranho, mas a gente tem que fazer. Eu vou falar aqui uma coisa. Uma pessoa disse para mim, olhou para mim e disse, você está satisfeita nessa igreja? Porque aqui ninguém ainda comungou. Aí eu digo que adianta você querer comungar, tomar a Santa Ceia, se você não tem obediência. Aí não adianta, cada vez vai se condenando. Tomando a Santa Ceia para a própria sua condenação. Por isso, eu não estou gostando muito mais dessa igreja por causa disso. Se eu for para outra que eu vou, eu posso tomar a Santa Ceia. Eu vou para outra, tomo a Santa Ceia. Irmã Maria, e quem fala isso, eu já sei quem foi que falou isso, né? Com a vida toda desmantelada. E aí? Eu digo, quando Deus preparar o coração, Gente, e saber o que é uma Santa Ceia, que a gente não pode tomar Santa Ceia em vão, não. Gente, o que eu estou falando aqui, irmão Adão, o senhor fica meio assim, mas se nós, tem pessoas que ignoram. Se eu disser assim, como eu dizia lá, eu não conhecia nem ele, mas eu morava na parte embaixo, no térreo, e a sogra do meu filho morava no primeiro andar. Uma vez fizeram uma festa para lá, e ele pediu para guardar a cerveja lá em casa. Ó o dedinho, aqui não, na minha geladeira não. Vá guardar onde você quiser, na minha geladeira não. Então assim, toda vez que ele fazia alguma comemoração de aniversário da filha, ou até mesmo o pessoal que morava em cima,
que eles me convidavam, eles só começavam a beber depois que eu saía. Eu ia lá, tirava foto, batia os parabéns da minha neta, tinha aquele momento que distribuía o bolo, o salgadinho, aquelas coisas. Depois que essa parte terminava, aí eles iam fazer a farra deles, para lá. Mas eu já estava dentro da minha casa, na minha cama, dormindo. Então, assim, pode ser filho, pode ser irmão. Eu não tenho convivência. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho um exemplo. Eu mato alguém. Eu tenho um exemplo do meu irmão. Eu mato alguém. Eu dou 3 tiros em alguém e esse alguém morre. E mesmo só 3 tiros não está vivo, mas não está. Se eu pedir ao Senhor guardar a arma, para ninguém saber se a polícia procurar não me pegar com a arma, o Senhor guarda? Guarda. Guarda. Por quê? Não vai ficar. Não é quem cometeu o crime foi eu. É, mas pega com a arma e seu pai. Mesma coisa é quem permite que alguém que sempre acaba fazendo a vontade do diabo permite. Irmão tirou tudo, tirou cachaça, tirou tudo, quer dizer. Tirou os irmãos que ninguém não Entendeu, Luiz? Entendeu? Mesma coisa é se eu permito que alguém que falou que bebeu sem criador quer deixar a cerveja gelada na minha geladeira. Peraí, meu. Eu estou sendo parceiro, conivente, sem ter tomado o gole. Entendeu? É uma outra situação quando o marido é crente e a esposa não. Isso que eu ia falar com relação ao irmão, É uma outra situação. ao irmão Zé Luiz, né? Ele já era casado com a Arlinda, ele aceitou Jesus, a Arlinda não. Então, ele não vai se separar porque ela não quer deixar de fumar. Ele não vai se separar porque ela não quer deixar de beber, no caso, se ela bebesse, né? Então, é diferente. Porque o senhor já conheceu e já viveu com ela assim. Então, vocês dois comungavam da mesma vida, só que agora o Senhor resolveu andar no caminho da luz. Aí ele vai dizer para ela, joga a desgraça desse filho tudo fora, que senão vai dar problema. Ou eu fumo ou eu. O Senhor não vai fazer isso. Entendeu? Mas o irmão Adão mora sozinho. Então chega lá o irmão dele com uma grade de cerveja. Olha, Adão, mata aí umas galinhas para eu tomar aqui uma cervejinha. Se ele fizer isso, ele vai estar cometendo pecado. Então tem coisas que nós temos que abrir mão. Não é uma palavra que eu queria falar, mas que significa isso, mas que deixar mais claro, que me fugiu a mente agora. Nós temos que fazer escolhas. E quando nós fazemos escolha por Jesus e as coisas dele, as pessoas que não são de Jesus, que não são da luz, ou mesmo até pessoas que dizem ser crentes se afastam da gente. Por quê? Porque diz que nós somos radicais demais. Isso é muito... como é que se chama? Radical não é... Na linguagem popular, Santa. Não é radicalismo, mas era outra palavra que a gente geralmente fala. Então, assim, o Evangelho de Cristo é radical, não existe meio termo. Ou você está com Cristo ou você está com o diabo, não existe meio termo. Aquele que acha que é crente e fica lá, assim, lá e cá, ele não é. Se Jesus voltar, ele vai ficar. Então, assim, quando eu tomo a posição de seguir a Cristo, de viver para Cristo como Ele quer, as pessoas vão se afastar de mim. Por quê? Porque dizem que eu quero ser santa demais, dizem que eu estou radicalizando, que não tem problema nenhum. Então, mas tem. O mais importante para mim é o que Jesus fala. O mais importante para mim é agradar ao meu Senhor. A coisa mais importante nesse mundo para mim é Jesus. Filho, pai, mãe, marido, é segundo plano. Jesus é minha prioridade. Se ele chegar e disser assim, olha, ou que ele não vai fazer isso, né? Só se ele se desviasse, né? Ou Jesus ou eu. Meu filho, olha a porta ali, vai-te embora. Não contava, não pensava 2 vezes. Se o meu filho chegasse para mim e dissesse, eu não quero mais saber da senhora, porque a senhora não me aceita na sua casa bebendo. Não quer não, meu filho? Vai-te para lá. Oxi, eu vou morrer por causa que tu não quer saber de mim?
Eu vou morrer sim, se Jesus não quiser saber de mim. Aí sim. Mas filho, pai, mãe, marido, eu deixar por causa de Jesus. Eu passei uma época na minha vida que eu vivia desmantelada. Eu dizia que era crente, mas era uma crente desmantelada. Se Jesus tivesse voltado naquela época, eu tinha ido para o inferno. Mas eu nunca dizia que não era crente. Eu dizia, eu não deixo o meu Jesus por ninguém. Mesmo desmantelada. Por homem nenhum, por filho nenhum. Eu deixo Jesus. E desmantelada, viu? Se Jesus voltasse, eu ia para o inferno. Mas naquela época, imagine agora que eu estou lutando para viver no caminho estreito. Se eu vou deixar Jesus por qualquer outra coisa? Deixo não, de maneira nenhuma. Se meu filho não quer se converter, não quer aceitar Jesus, eu continuo orando, continuo jejuando, continuo buscando e crendo que o Senhor vai fazer a obra. Mas se ele for para o inferno, ele vai só, porque eu não. Olha o dedinho. Então, vocês entenderam? Quem aceita Jesus tem que viver de acordo com o manual dele, com a constituição do reino dos céus, que é essa. Eu não posso, Paulo disse, não tenha nenhuma ligação com esse tipo de gente. A minha ligação com o povo mundano, com os pecadores, eu vou me intrigar deles? Não. Eles podem ir na minha casa? Pode. Eu posso receber eles lá? Posso. Mas para eles estar lá na minha casa, eles têm que seguir as minhas normas. Ou seja, fiz um almoço lá em casa, convidei a família toda. A metade da família é crente, a metade não é. Aqui só tem suco. O máximo, refrigerante, se vocês quiserem comprar. Nada de bebida, nada de palavrão e nada de falar da vida dos outros. Vamos louvar a Deus. Quem gosta de beber vai ficar num ambiente desse? Quem gosta de falar mal da vida dos outros vai ficar num ambiente desse? É por isso que muitos deixam Jesus, irmão Zé Luiz. Por quê? Porque essas amizades vão saindo e eles não aguentam. E depois que eu aceitei Jesus, eu vivo sozinho. Mas vive sozinho por quê? Porque não procura comungar com a igreja, estar em união. Então, se eu tenho uma vida transformada e vivo na igreja, eu vou ter sim os meus irmãos na fé. Eu posso não ter os irmãos, a família, mas a minha família passa a ser a família de Cristo. A família de Cristo é mais importante do que a família de sangue. Vocês fiquem sabendo disso. Se a família de sangue não for família de Cristo, a de Cristo está em primeiro lugar. A irmã Maria é mais minha família do que aquela família que eu tenho, aquele parente que eu tenho que não é crente. Disseram, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele disse, Deus e minha mãe, aqueles que fazem a minha vontade, aqueles que fazem a vontade do meu pai, que é minha mãe, meu pai, minha filha, meus filhos, meu irmão. Vocês entenderam? Entendeu, irmão Zé Luiz? Vamos ouvir o pastor louvar a Deus com hino enquanto tiramos dízimos e ofertas. E, como sempre, né? Eu falei demais. Tá bom. Quando penso na antiga Galileia, que um dia na história faleceu, eu me lembro de um homem muito triste, que há muito tempo aqui também viveu. Nos mercados e nas cidades, pelas ruas de oficinas e pedreiros, ele entrava ensinando e pregando. Era conhecido como Galileu. Esse homem tem os seus olhos serenos, sua voz tocava fundo dos corações. Ele curava os povos enfermos, livrava das terríveis legiões. Esse homem que ressuscitou os mortos
Maravilhas Ele fez e ainda faz. Cavaleia é um pobre peregrino, esse ser divino é o príncipe da paz. Eu vejo humilde Galileu levando a cruz pra salvar sofridos pecadores como eu. Ele se faz escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, com seu sangue derramado no madeiro. Ele é o poder dele, tem os pais com Deus. Hoje temos a intensa alegria de viver na dispensação da fé daquele homem que é toda a Galileia, que se chamou Jesus de Nazaré. Ele espalhou seu ministério, levando a semente do perdão, e esperou seu mistério com a sua maravilhosa salvação. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz pra salvar sofridos pecadores como eu. Ele se dá da escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, com seu sangue derramado no madeiro. Ele é o poder dele, temos mais com Deus. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz pra salvar sofridos pecadores como eu. Ele se faz escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, com seu sangue derramado no madeiro. Ele é o poder dele, temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o poder dele, temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o poder dele, temos paz com Deus. Irmão Adão, amanhã o Senhor vai preparar a palavra oficial, devocional, aquela que eu leio e depois eu oro, entendeu? O Senhor escolhe aí, o Senhor ora, né? E Deus vai colocar no seu coração um versículo, 2, 3, entendeu? Aí o Senhor vem ler, em seguida o Senhor ora. E se o Senhor quiser explanar, passar 1 hora como eu passei agora, o Senhor passa. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor só lê, ora, a gente chama a palavra oficial, né? Hebreus capítulo 13, versículo 18. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa. Desejamos viver de forma honrada em tudo o que fazemos. Ore por nós, pois a nossa consciência está limpa. E desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, você pode ler o versículo de trás para frente e ficaria mais ou menos assim: fazemos tudo de forma honrada, pois desejamos viver de consciência limpa
Por isso, orem por nós. Os irmãos a qual Paulo escreveu esta carta. Paulo estava identificando o irmão Adão. Uma certa dificuldade dos irmãos obedecerem à liderança. E ao mesmo tempo, Paulo pede oração para que ele possa concluir ou cumprir uma missão que a ele foi confiada como apóstolo de Cristo. Mas o que me chamou a atenção nesse texto é que Paulo pede oração. Você vai perceber que ele diz: ore por nós, no versículo 18. Orem especificamente para que eu volte e possa vê-los em breve. Paulo estava em uma demonstração de necessidade de oração. Ontem, lá em Sete Casas, foi focado muito esse tema, oração. E é fácil identificar que mais do que nunca a igreja, de forma geral, tem se ausentado da oração. E se você perguntar para os irmãos, não só aqui no sertão, mas em qualquer lugar que você chegue, na capital, no norte do estado, em qualquer lugar do país, você vai perguntar: irmão, qual foi a última vez que você orou uma hora? Jesus, passando nos seus momentos de aflições, ele encontrou os discípulos dormindo. Quando ele estava próximo a passar pelo processo da crucificação, ele precisou orar. E ele chega para os discípulos enquanto eles dormiam. Aí Jesus faz: nem uma hora vocês podem velar ou podem orar comigo? Se você perguntar hoje: irmão, qual foi a última vez que você orou uma hora? Eu nunca. Nunca falei. Nunca, não. Agora é uma hora assim. Muitos irmãos. Mas Mas não é só os seus não, namorados. eu estou falando a verdade. Fique com certeza. Muitos irmãos nunca mais fez isso. E tem um pastor que eu conheço que diz que ele tenta dar o dízimo das orações todos os dias. Você já ouviu falar isso, irmão Adão? Dar o dízimo da oração? Como é dar o dízimo da oração agora? O dia tem 24 horas, né? Então você tira 10% de 24 horas. 10% de 24 horas é 2 horas e 40 minutos. Eu conheço um pastor que ele diz que todos os dias ele dá o dízimo da oração. Então, Paulo pediu oração. Se você for olhar na carta aos Filipenses, Paulo pede oração. Se você for olhar na carta aos 2 Coríntios, Paulo pede oração. Se você for olhar nas 13 cartas, pelo menos em 8, Paulo pede oração. Então, se o apóstolo Paulo, que foi Paulo, gabaritado, com a intimidade com Deus absurda, com um chamado que pregou em todo o mundo, precisou orar e pedir oração pela liderança, nós, como cristãos hoje no século 21, precisamos orar. A oração para o crente é a mesma coisa de um copo de água para quem está no deserto. A oração para o crente é a mesma necessidade que você tem de almoçar, tomar café de manhã e à noite. A oração para um crente é a mesma necessidade que você tem de tomar um banho e trocar de roupa. A necessidade para um crente é a mesma situação que você tem de fazer qualquer uma das necessidades. Mesma coisa é oração. De forma envergonhada, eu digo para você que eu só tiro um sábado por mês para passar a madrugada orando. Seria necessário pelo menos 4 sábados por mês. Infelizmente, eu só faço isso tenho necessidade de oração mais do que tenho necessidade de voltar a andar. Por quê? Porque a oração é quem faz eu me manter firme. A oração é quem faz eu não me desviar. A oração é quem faz eu não sentir vontade de pecar e se sentir resistir. A oração é que me faz fugir do diabo ter autoridade sobre o inferno.
A oração é que mantém o meu e o seu ministério de pé, firme e avante. A oração é o que fez Jesus vencer, mesmo sendo Deus, no seu ministério aqui na terra por 48 não, por 36 meses. A oração é o que me mantém e o que me mantém afincado aos pés de Jesus. A oração é o que faz eu e você crer na palavra de Deus. A oração é o que gera a fé. A oração é o que nos dá o oxigênio espiritual para vencer nesses dias em que vivemos. Você não tem oração, pode se considerar que a qualquer momento você pode ser um irmão Adão, tomar e cair. Mas agora, eu oro de manhã e pela noite. Ela dá um jeito, né? Pouquinho, não é? Por quê, né, mano? Orar, a deitar, eu oro e fico levantando a hora. Não é bonito. Mas eu quis falar com Adão, então brincadeira. Mas não queria que vocês. Mas depois de uma hora, depois ninguém sabe quem é. Mas entendamos bem. Paulo diz no 18: olhem por nós, pois nossa consciência está limpa. Aí eu aprendo que quem ora, mesmo que o acusem de algo, quem ora aprende a ter domínio próprio. Paulo, de forma indireta, ele dava-se a subentender que estavam acusando eles e eles não ensinaram o evangelho da forma que deveriam. Paulo disse: não, estou tranquilo, porque nós ensinamos o evangelho, mas olhem por nós. Perceba, quem ora tem a consciência tranquila mesmo em meio a acusações. Quem ora consegue ter paz em meio a adversidades. No versículo 17, Paulo diz: obedeçam aos seus líderes, façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar da vossa alma. O trabalho deles é cuidar da vossa alma e trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não traz benefícios a vocês. Sabe? O que me faz entender aqui o que a oração bloqueia. A oração impede que você trabalhe para o Senhor com tristeza. Mesmo com adversidades. Mesmo com lutas e batalhas. Mesmo vivendo como eu e minha esposa vivemos. Literalmente pela fé. Crendo sem ver que Deus vai manter-nos amanhã como Ele nos mantém hoje. Mesmo com tanta dificuldade que está no processo de adaptação para voltar a andar. Mesmo com tanta dificuldade que está no processo de documentação, de sair da documentação da igreja. Mesmo com tanta dificuldade na saúde que a minha esposa tem, problema no joelho, na coluna, no quadril e em vários lugares. Mesmo com tanta adversidade que nós enfrentamos de trabalhando para Jesus, sem ganhar um salário da igreja, a gente consegue trabalhar com alegria. Por quê? Porque a oração não deixa que a tristeza entre e fique, e more, e resida dentro de nós. Na matemática, na lógica humana, na estatística humana, não dá certo nós estarmos aqui sem ganhar um real de salário. Na lógica, na estatística humana, o nosso custo financeiro não encaixa na realidade das ofertas que entram. Mas a oração faz a gente trabalhar com alegria. Porque a gente sabe que o Deus dos céus nos faz sobreviver e viver. Porque a oração nos mantém a fé ativa perante o Deus que nos enviou. Tá cá? Se não for oração, realizei um monte de ano, saudosa lembrança, saudosa memória. Monte ano tinha uma frase prática: precisou leva para a igreja. Porque na igreja não é um pronto-socorro. A igreja é um socorro pronto. Por quê? Porque quando nós nos reunimos na igreja, um dos motivos cruciais é para orar. E se é para orar, a oração quebra barreiras. A oração quebra cadeados. A oração arrebenta com as correntes. A oração
faz Deus se levantar do trono. A oração faz Deus agir em meu e em seu favor. Mas, como diz o irmão Adão, pastor, eu não sei orar. 3 passos para você conseguir orar uma hora. Ou até mais. Teve um dia que eu passei mais de 3 horas quando eu comecei a oração. Ainda orava no joelho. Ainda tinha perna. E eu tive essa dificuldade aí. Sabe muita coisa para falar? Eu não sei. Aí Deus me disse: comece a agradecer da forma que você pede. Eu não entendi, não. Comece a agradecer da forma que você pede. Aí Deus me abriu um entendimento e eu entendi. Na época, eu estava pedindo para Jesus curar meu pai da coluna e do coração. Foi só de coração. E eu dizia: Jesus, cura papai, cura as coronárias dele, Senhor. Regula os seus batimentos cardíacos, desentope as veias. E eu saía detalhando. Se ele tiver problema de intestino, cura, Senhor. Se ele tiver problema no esôfago, cura. Se ele tiver problema no fígado, cura. E eu saía detalhando. Tem um irmão chamado Carlorman Otaviano, conhecido nosso, que a oração dele é engraçada demais. Ele trabalha com farmácia, ele é formado em farmácia, e uma das matérias de farmácia é estudar o corpo humano, que ele sabe todos os nomes de todos os órgãos que nós temos no corpo. Então, ele sai agradecendo por cada órgão. São cerca de 120. Ele sai agradecendo pelo órgão e pela função que o órgão faz. Então só aí ele gasta 2 horas. Então, quando Deus me disse que eu agradecesse conforme eu disse, eu entendi que quando eu ia pedir a Deus, eu pedia a Deus detalhando a Deus. Deus, eu preciso que o Senhor me cure disso. Por causa disso. Eu detalhava. Quando Deus fazia o milagre, eu ia agradecer, eu dizia: Senhor, eu te agradeço por tudo. Por quê? Quando a gente pega, a gente detalha, quando a gente agradece, a gente bota tudo no balaio só. Aí eu comecei a entender, comecei a agradecer. Aí hoje, quando eu for orar, aí eu começo primeiro adorando o Senhor. Senhor, tu é bom, tu é lindo, tu é maravilhoso, tu é tremendo, tu está no céu, tu está na terra, habita dentro de mim. Deus, tu é tão grande, Senhor, que o Senhor me fez, também fez os mares. O Senhor tem as estrelas no céu na tua mão. O Senhor sabe quantos cabelos tem na minha cabeça. O Senhor é tão grande que o Senhor enxerga a terra como se fosse um nada. Diz o livro de Daniel e Samuel que todo o universo é um arquivo da tua memória. Pai, o Senhor é tão grande que o Senhor, ao mesmo tempo que me ouve, o Senhor ouve milhões de pessoas que estão te clamando agora. Pai, o Senhor é tão grande que o Senhor dá livramento a alguém, Senhor, com um simples olhar, com um simples movimento. Pai, o Senhor é tão grande que o Senhor tem anjos em toda a terra, me protegendo a todos aqueles que te servem. Porque a tua palavra diz que o anjo do Senhor acumula sem volta aqueles que o têm no livro. Você começa a adorar. Depois que você adora, você reconhece que você é um pecador, um miserável, que não merece as bênçãos que Deus fez. Quais as bênçãos que Deus fez? O seu joelho não está bom, mas Ele te deu esse joelho e o Senhor ainda consegue andar. Esses braços também estão com muita força, mas as pernas não ajudam. Mas com esses braços o Senhor ainda consegue se equilibrar. Essa visão também não está tão boa assim, por isso o Senhor usa óculos. Mas quantas pessoas estão cegas e não conseguem enxergar e o Senhor consegue? Tem tantas pessoas que queriam ter uns olhos, pelo menos 10% do que eu enxergo, que não tem os olhos que eu tenho. Imagina os olhos verde e azul como o seu. Tem tantas pessoas que queriam ter cabelo, mulheres lá na África,
que tem uma doença que eu esqueci o nome agora, que dá, que derruba o cabelo todinho e nunca mais nasce cabelo. E eu tenho cabelos aqui. E tem tantas pessoas que queriam ter condições de mastigar, não conseguem mastigar ou engolir, porque tem um câncer na garganta, e você agradece por sua garganta. Tem tantas pessoas que queriam falar, mas não falam, porque uma enfermidade consumiu a sua corda vocal. Aí você agradece por sua corda vocal. Tem tantas pessoas que queriam respirar bem, mas não conseguem, vivem com o respirador do lado dele 24 horas por dia, com oxigênio aqui no nariz, porque eles não conseguem respirar. Aí você agradece pelo seu nariz e pelo fôlego que Deus lhe dá e pelo oxigênio que Deus lhe dá. Aí tem tantas pessoas que queriam ter ouvidos, tem, mas não escutam. Aí você agradece a Deus porque você consegue captar bem os sons sonoros que estão em sua volta e identificá-los. Se o passarinho cantar, você sabe que é o passarinho. Se o cachorro latir, você sabe que é o cachorro. Se o gato miar, você sabe que é o gato. Isso é o cérebro que consegue separar no seu ouvido e no seu cérebro consegue identificar cada som por seu som. Então você agradece a Deus porque você escuta. Agradeça a Deus porque você tem capacidades motoras com condições de você direcionar o seu corpo, porque tem pessoas que querem olhar para cá, mas o cérebro dele não dá o comando, ele consegue só olhar nessa direção aqui. Quando ele vir olhar para cá, já é meia hora, uma hora depois e com muita dificuldade. Tem muitas pessoas que têm distúrbios mentais, então você agradece pelo seu cérebro, você consegue entender, consegue captar o que está sendo ouvido, falado e visto ao mesmo tempo, sem o cérebro confundir nada. Esse computador, então você agradeça pelo seu cérebro, agradeça pelos 3 milhões de neurônios que tem na sua cabeça, e Deus não confunde nenhum diferente do outro, todos são diferentes, mas Deus não consegue confundir. Tem uma região do cérebro, que é o lado esquerdo, que coordena a parte inferior do corpo, tem o lado direito, que coordena a parte superior do corpo, tem a parte frontal, que coordena tudo que o teu cérebro pensa, e tem a parte de trás, que coordena tudo que o seu cérebro armazenou para você lembrar amanhã. Ei, todo o seu cérebro trabalha de forma sincronizada, mas tem muitas pessoas que até nasceram, mas não sobreviveram, porque não nasceram com o cérebro. Então agradeça a Deus pelo seu cérebro. Faz 64 anos que ele funciona. Agradeça a Deus pelo seu cérebro, irmão Luiz. Faz 70 anos que ele funciona. Sem dar defeito. Agradeça. Só nesse minuto que eu estou falando aqui, já se passou mais de 20 minutos. Só em eu falando o que você precisa agradecer. Agradeça a Deus que você não tem a melhor casa do mundo, mas você tem um teto para estar. Agradeça a Deus que você não tem a melhor saúde do mundo, mas você ainda é independente. Agradeça a Deus porque você não se movimenta só o pescoço, como tem 2 pessoas lá em São Paulo na clínica na Universidade da USP de São Paulo. Tem 2 pessoas que só movimentam o pescoço e nada mais do corpo. Eles defecam inocente, urinam inocente. Isso tem que alguém limpar eles, porque eles não sabem, só movimentam a cabeça e se alimentam para sobreviver. Mas tudo que eles fazem, eles não sabem. Estão desde que nasceram no hospital até hoje, na clínica mantida pela USP em São Paulo. Então, todo agradecimento que você faz a Deus, ou em grande parte dele, é pela oração. Você, claro que você pode agradecer através do louvor. Salmo 126 é aquele salmo bem conhecido. O que é que diz o Salmo 26? Não lembro. Salmo 126 diz: quando saí do meu cativeiro, estávamos com as lições. Então, os nossos inimigos ficaram sem entender o que estava acontecendo. Então nós dissemos: nós estamos alegres porque, o versículo mais conhecido do Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Você pode agradecer ao Senhor através do louvor. Se o Senhor não consegue ter uma hora para orar, porque você tem dificuldade de arrumar palavras, aprenda que no diálogo com Deus, e ele estava assistindo o filho essa semana, eu estou lembrando, uma oração que você não só fala, porque ocorre é um diálogo onde não só fala. Na oração você também escuta. Então, silencie na oração para escutar a voz de Deus, e você vai escutar. Na oração tem momento de falar, mas também tem momento de ouvir. Se por acaso você não ouvir a voz de Deus na oração, abre a palavra, que você vai ouvir a voz de Deus.
através da palavra. Mas dificilmente vocês não ouvirão a voz de Deus na oração. Difícil. Que nós possamos fazer como Paulo. É uma coisa que a gente não faz aqui. É pedir oração. Irmãos, olha por mim, eu passando por uma situação assim, assim, assim. Poxa, se Paulo pediu. Eu só peço a Deus porque ele não está, eu não vejo ele presente. Eu não gosto de pedir nada a ninguém, não tomar emprestado nem nada. Mas oração, a Bíblia ensina que deve. Eu acho que eu peço que daria, eu peço mais. Mas eu acho que se eu visse Deus, eu não pedia com vergonha. Entendeu? Não é verdade. Não, eu entendo. Mas a Bíblia nos ensina a pedir, irmão. Oração, a Bíblia nos ensina a pedir. Então, claro que você não vai viver um crente pidão. Só pedir não faz nada. É só um irmão que antigamente dizia: ore por nós, ore por mim, e nunca ia na igreja orar. Ore por mim, e nunca ia na igreja orar. Aí teve uma hora que o irmão só cruzou e disse: eu vou orar, mas vem orar para fazer também você? Não, você vai só pedir sem fazer nada para você. Você faz a sua parte e pede oração aos outros por você. Por quê? Porque gera, o que a Universal gosta muito de falar, uma corrente de oração. Quando eu oro, quando minha esposa ora, quando o irmão Luiz ora, quando o senhor ora, quando a irmã Maria ora, pelo mesmo propósito, chama a atenção de Deus. Uma coisa, a gente anda na beira da estrada e vê muito isso. Eu duvido ser fácil o carro parar se tiver uma pessoa parada na pista, de braços cruzados, em pé. Vai ser difícil o carro parar. Mas se tiver 200 pessoas na beira da pista e vir um carro em alta velocidade, ele automaticamente para para ver o que está acontecendo ali. Coisa parecida funciona conosco. Quando muitas pessoas estão clamando em prol de uma causa, chama a atenção dele. Não é que a oração de uma pessoa não chama, claro que chama. Mas quando um grupo de pessoas se reúne para clamar por uma causa, na linguagem popular, parece que o clamor fica mais fácil diante de Deus. Então, peça. Se Paulo pediu, peça. Se Pedro pediu, peça. Se Jesus pediu, pediu. Oração? Claro que ele pediu. Se ele pediu, eu peço. Paulo pediu. Pedro pediu. Tiago pediu. Então, Jesus pediu. Então, se eles pediram, os heróis da fé, peça na fé. Porque isso vai gerar um clamor coletivo para Deus. E a resposta é: amém? Vamos orar? Meu amor, ora aqui. O revestimento do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós venhamos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor quer. Deus, abençoa, Senhor, a cada um, irmão, que está aqui. O Senhor sabe das dificuldades de cada um. Abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá ousadia, Pai, e que nós venhamos tomar posse da Tua palavra. Abençoa cada família, Senhor, representada aqui presente. Deus amado, abençoa aqueles que estão enfermos. Cura, Senhor, entra com cura, com restauração do joelho do irmão Adão, do joelho do pastor, do joelho do irmão Luiz. Oh Deus amado, que o Senhor é o médico dos médicos, foi o Senhor quem fez. Então o Senhor é aquele que pode curar, dar um joelho novo, Pai. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, seja com você, sua casa, sua família. E amanhã estaremos aqui louvando ao Senhor, em nome de Jesus. E você diz, Deus abençoe. Gente, é sábado, viu? Eu gosto do sábado.
Ai, chegou, ai. Ai. Eles estavam ali